gente, tudo bem? Bora começar de novo o React agora com o vídeo do Gabi. Melhor brawler para se maximizar de cada classe. Bora lá. Deixa eu deixar aqui a câmera, bora lá. O vídeo é um oferecimento de Código Gaeb na Gente, usem o código Gaeb, viu? loja do Brawl Stars. Se você gosta de mim e meu vídeo te fez rir, lembra de usar o meu código antes de ir. Meus amigos, o novo meta começou com tudo. Nesse mês de maio a gente recebeu 7 novas hipercargas que deram uma agitada gostosa no meta, e por isso, enquanto a nossa tier list não chega, que tal eu te mostrar o top 3 de melhores e piores brawlers de cada classe dentro do Brawl Stars. Isso mesmo, uma listona completona dos brawlers para você saber quais você deve estar utilizando nesse mês e aqueles que definitivamente é melhor estar evitando. Meus amigos, a primeira classe que a gente vai estar vendo nesse vídeo são os tanques, e como terceiro pior tanque do Brawl Stars atualmente a gente tem o Bull. Infelizmente ele já estava meio capengoso no meta passado, e hoje a gente recebeu um rework no modo roubo que infelizmente diminuiu ainda mais o destaque desse brawler lá, que a gente sabe que é o único modo de jogo onde ele é utilizável. Por isso, hoje ele é com certeza um dos top 3 piores tanques do jogo. Como a segunda pior tanque do Brawl Stars, a gente precisa falar a respeito da Bibi. Bora ver o que a Gabi tem pra falar, porque eu acho que a Bibi até que é boazinha, mas bora ver. Na meta passada ela era outra que também já tava por aqui. É muito difícil você conseguir se aproximar dos seus oponentes, porque fora a sua mobilidade, você não tem nenhuma mecânica de movimentação, e no meta de controle é muito fácil lidar com uma brawler tão batatosa quanto ela. Já com a coroa de bossa, a pior tanque do Brawl Stars atualmente é definitivamente a Rosa. Se a Bibi, que é uma tanque com bastante mobilidade, já sofre muito para os brawlers controladores, imagina pra Rosa, que literalmente não tem maneiras de se aproximar do oponente. Sério, tá muito difícil jogar com essa boneca, ela sofre demais pra controle coletivo e nem tem maneiras de se aproximar do oponente. Sério, tá muito difícil jogar com essa boneca, ela sofre demais pra controle coletivo e nem tem mapa direito pra você tá utilizando essa porcaria. Falando dos piores, e agora vamos falar do pódio de melhores tanques do jogo, começando em terceiro lugar pelo Buster. Ele é um excelente tanque pra controlar a área, e não só isso, com a utilização da sua super, principalmente hipercarregada, ele é um brawler counter das composições de controle. Ele consegue furar o controle de área do inimigo muito facilmente, e por isso nesse mês tá valendo muito a pena continuar usando ele. E se tu quer um tanque ainda mais tancudo pra furar o controle de área do oponente, eu definitivamente preciso te indicar o Ashe, que é um brawler que dá muito trabalho pros controladores por causa da sua mecânica de carga de fúria, e não só isso, a sua super, principalmente hipercarregada, simplesmente dá pesadelo nos melhores brawlers do jogo, principalmente aqueles de tiro único que não conseguem lidar com... Deixa eu só trocar isso aqui, porque misericórdia. Gente, eu acho que a qualidade está muito alta, eu acho. Pronto, porque meu Deus. Esse boneco nas partidas. Mas com toda certeza, a coroa vai pro Oli. Ele é o melhor tanque do Brawl Stars atualmente, porque ele é um tanque de controle que continua bom num meta de controle. Infelizmente, os outros tanques controladores estão muito mequetrefes. Ele definitivamente é a escolha de tanque pra você estar utilizando nesse meta de hoje. Até porque, se você quiser furar o controle de área usando ele, a sua super tá aí combada com o primeiro acessório pra te ajudar nessa tarefa. A segunda classe que a gente vai estar vendo nesse vídeo são a classe dos brawlers assassinos, e começando no top 3 de piores, a gente precisa... Gente, então, eu só vou falar uma coisa. Eu vou comprar um microfonezinho provavelmente pra botar aqui, pra eu conseguir minha voz ficar melhor. Falar sobre o Fen. Ele é basicamente um Edgar piorado. Eu esqueci de uma coisa. Meu Deus, esqueci de uma coisa. Vocês estavam vindo com áudio ruim, né? Então, rapidinho, gente. É que eu esqueci de botar o fone de ouvido, minha filha. Esqueci de botar o fone. Por isso vocês estão ouvindo com o áudiozinho ruim. Aqui, ó, bota aqui. Prontinho. Problema resolvido do áudio. Espero que esteja resolvido, gente. Eu estou aqui. Espero que o problema do áudio seja resolvido. Toda vez que ele se joga em cima dos oponentes, é muito fácil lidar com ele. Ele tem uma certa dificuldade pra trocar time com os melhores brawlers do meta, e até mesmo com a sua mecânica do sapatinho. Tá complicado pra carregar supers e principalmente fazer essas supers valerem na partida. Como o segundo pior eu gosto do Brawl Stars, a gente tem o Macaco. Vocês sabem que o Mico infelizmente tem pouco dano, tem um reload altíssimo, apesar da sua mobilidade. Toda vez que ele tenta se aproximar, é muito fácil lidar com ele por conta do seu estilo de gameplay completamente engessado. Ele não carrega
super, é um boneco fácil de counterar, não tá valendo a pena usar ele. Mas infelizmente, como o pior assassino do Brawl Stars atualmente, a gente tem o Corvo. Ele era um Brawler que já não tava tendo destaque no meta passado, ele só tinha destaque fixo no modo roubo, e depois do rework que esse modo recebeu, nem lá mais esse boneco tá prestando. Sério, não tem mapa, não tem modo, não tem composição onde o Corvo seja solicitado, tá impossível tirar proveito desse boneco nesse meta. E entrando no pódio de melhores assassinos do jogo atualmente, em terceiro lugar a gente vai falar a respeito da Melody. Ela se mantém uma assassina muito relevante nesse mês por conta da sua habilidade de trocar tiro com os controladores. Ela tem mais alcance do que a maioria deles, e não só isso, com a utilização da sua super fica muito fácil pra você furar o controle de área da maioria desses Brawlers, por isso ela é uma ótima opção de anti-meta. E falando de outro anti-meta excelente, é lógico que eu preciso falar sobre o Kenji. Cara, a hipercarga desse boneco é muito forte, assim que você pega ela, definitivamente você vai fazer estrago na partida, é praticamente um team wipe garantido, e hoje ele é a única opção de Brawler de curto alcance que tá de fato viável no meta. Mas não tem jeito, como o melhor assassino e potencialmente o melhor Brawler do Brawl Stars atualmente, a gente tem o Stu. A gente sabe que apesar de por causa da cura dele, é muito bom ser um algoz, ele desponta mesmo na função de controlador, ele é um Brawler que simplesmente não perde lane pra ninguém, não tem counters hoje dentro do jogo, lida muito bem com o topo de meta, tem dois acessórios incríveis e por isso ele é definitivamente o melhor assassino do jogo. Bora começar o nosso top 3 de piores suportes falando um pouquinho a respeito do Ruffs. Ele por si só não tá fazendo muita coisa, é um Brawler que não é solicitado em meta de controle, o suporte dele tá extremamente ultrapassado, não comba bem com os Brawlers controladores e honestamente não tem composição, mapa ou modo onde ele seja de fato exigido. Como a segunda pior suporte do Brawl Stars atualmente, é lógico que a gente tem a Pan, ela é uma Brawler que... Pera aí, rapidinho, deixa eu só... simplesmente é incapaz de trocar tiro com os controladores, o ataque principal dela é completamente inconsistente a médio e longo alcance, e eu não preciso nem falar que a super dela é uma fonte de suporte tão ruim quanto o Doug, que inclusive é o nosso top 1, o pior suporte do Brawl Stars atualmente. E esse aqui, eu não preciso nem falar nada sobre, vocês já sabem muito bem como é que funciona, suporte horroroso, você não consegue utilizar ele pra curar os aliados. A gente recebeu um outro suporte nessa atualização, que é o Jae Young, que só com a sua super faz tudo que o Doug faz, só que muito melhor. Você tenta utilizar o Doug como um tanque, mas aí ele não tem mobilidade nenhuma pra avançar, e num meta de controle então aí é mesmo que ele não vai carregar super nenhuma, nem vai chegar perto dos oponentes na partida. E aliás, falando do Jae Young, começando o nosso top 3 de melhores suportes, a gente tem ele. Ele é o novo Brawler da atualização e ele tá provando a que veio, ele é um suporte muito completo, a cura dele é bem funcional, mas o que destaca de verdade esse Brawler é o seu modo de velocidade, que é muito enjoado de lidar nas partidas, praticamente o tempo todo ele e os seus aliados estão com velocidade extra, o que é um problemão gigantesco. E não só isso, às vezes até pra se aproximar dele é um pouco complicado, porque ele tem o seu primeiro acessório pra se defender, fora que o modo curativo dele ajuda ele e os seus aliados a se manterem vivos na partida por muito mais tempo. E quando o assunto são bons suportes, é lógico que o Byron jamais sai do pódio, ele continua sendo um suporte excelente pra você estar utilizando nesse mês, e especialmente porque no meta de controle, ele é um Brawler Sniper que tem mais alcance pra poder lidar com a maioria desses Brawlers dentro do jogo, então ele funciona como um suporte curativo e funciona sozinho também. Mas em primeiríssimo lugar, o melhor suporte pra você estar utilizando no meta atual é o Poco. Seu ataque principal é muito largo, cobre uma área muito grande, que torna ele um excelente Brawler controlador pra você usar nesse mês. Tem poucos counters desse boneco no topo do jogo, poucos assassinos e Brawlers de avanço pra lidar com ele, e além disso, ele tem dois acessórios que estão excelentes no meta de hoje. O Diapasão é excelente pra subir troféus e no casual, já na ranqueada, o segundo gadget dele é simplesmente necessário pra lidar com os controladores do topo do jogo atualmente. E meus amigos, a gente falou tanto de controle de área e finalmente chegamos neles, os controladores, e começando o nosso top 3 de piores, tem uma controladora que definitivamente não tá controlando muita área, essa controladora é a Ems. Infelizmente ela é uma controladora extremamente limitada, ela não consegue ter alcance suficiente pra rivalizar com os melhores controladores do meta, e além disso, a curtíssimo alcance ela também é muito porca, ela não consegue se defender mesmo com a ajuda da sua hipercarga e do seu acessório, e nesse meta onde a gente tem vários Brawlers de avanço que estão conseguindo furar o controle de área, principalmente de Brawlers frágeis como ela no topo do meta, não vai ser nesse mês que você vai estar utilizando essa Brawler. Como o segundo pior controlador do jogo atualmente, a gente precisa falar do Gale. Rapaziada, o velhinho tá bem falido, não tá dando pra jogar com ele, apesar de ser um bom controlador pra manter os Brawlers afastados quando eles chegam muito perto, não é esse tipo de Brawler que tá no topo do meta, e pra rivalizar com os controladores que tem o mesmo ou maior alcance que ele, na verdade ele não tem nenhuma mecânica de controle de área que é muito efetiva, por isso ele é o segundo pior controlador do jogo. Mas pelo menos a Ems e o Gale controlam a área, diferente do pior controlador do jogo, que é o Chuck, que nem isso faz
faz direito. Você ficar dependendo daquela super que é extremamente engessada pra controlar a área. Não funciona, é uma estratégia muito bosta. É um Brawler que só é viável no modo roubo em 3 mapas e mesmo assim, olha lá, tá praticamente impossível de usar. Começando então o nosso top 3 de melhores controladores do jogo, a gente precisa falar um pouquinho a respeito do Meeple. A gente sabe que o ataque principal dele é provavelmente o ataque básico mais forte do jogo inteiro. Assim que você entra no alcance dele, ele vai te matar, não tem o que você fazer. Ele consegue counterar a maior parte dos Brawlers de controle do meta, porque ele tem mais alcance do que eles, e justamente por isso, ele é um Brawler que entra como anti-meta nos dias atuais, apesar de que ele também consegue controlar a área, principalmente com seu primeiro acessório e a sua super. E falando de controladora eficiente, definitivamente a Ember tá despontando no meta atual, justamente por conta da sua hipercarga. A hiper dessa Brawler é muito forte, é facilmente a melhor hipercarga do update, cobre uma área gigantesca, impede que os oponentes pisem ali, e se eles pisarem, eles vão morrer. É praticamente uma super de Barley que fica no chão o tempo todo na partida, praticamente impossível de lidar. Ela só peida um pouquinho porque tem controladores com mais alcance do que ela que lidam com ela bem. E entre esses controladores que lidam bem com a Ember, a gente tem, por exemplo, a melhor controladora do jogo, que é a Janet. Essa aqui não é surpresa pra ninguém, ela tá muito boa no meta desde que ela recebeu a sua hipercarga, e até que essa habilidade seja muito nerfada não vai ser diferente. Uma Brawler com uma cadência de tiro excelente, uma hiper muito boa, uma super que enche muito o saco na partida e que não tem counters dentro do jogo. Meu amigo, calma aí, deixa eu te fazer uma pergunta. I'm not just an explosion. I'm 2,500. Já foi. Pronto. Alguma vez você já ficou bolado com seu pai porque ele paga um plano de internet muito bosta, e aí toda vez que você entra no Brawl Stars parece que a net resolve te tirar do sério e te trola toda a santa partida? Pois é, se você... Desculpa aí essa te lag aí, porque simplesmente não patrocina, não podemos propagandas aqui, é isso. A classe de Brawlers que a gente vai estar falando sobre são os Brawlers lutadores, e a gente vai começar o top 3 de piores falando a respeito da Colette. Cara, a Colette é uma Brawler que depende de tanques e Brawlers de curto alcance pra estar boa no meta. Esses Brawlers estão, em sua maioria, uma bosta. Então, se esses Brawlers não estão no topo, não tem Brawler pra Colette counterar, e ela contra a Brawler de controle é simplesmente uma mixaria. E pelo exato mesmo motivo, a segunda pior lutadora do jogo hoje é a Shelly. Cara, é uma Brawler que só funciona a curtíssimo alcance contra outros Brawlers de curto alcance. Esses Brawlers não estão no meta, os que estão no topo simplesmente farofam a resistência dessa boneca. Até nos mapas fechados tá complicado de aplicar ela, então infelizmente ela é a segunda pior lutadora. Mas rapaziada, eu sei que ele recebeu uma hipercarga que é muito boa, mas infelizmente o Clancy continua sendo o pior Brawler destruidor do jogo inteiro. Porque cara, de nada adianta você receber uma excelente hipercarga que infelizmente tem uma taxa de carga altíssima e que você só carrega depois de chegar no nível 3. Isso mesmo, o Clancy, que é um Brawler que já sofre pra chegar no nível 3 contra os Brawlers que estão no topo do meta, às vezes nem chega a carregar a sua hipercarga uma sequer vez na partida. E mesmo que ele carregue, vamos e convenhamos que ela é uma chove no molhado, ela só te ajuda a causar mais dano, sendo que a sua super já causa muito dano. Existem pouquíssimas situações no meta atual onde essa hipercarga é bem solicitada, então apesar dela ser forte, ela tá num Brawler que tá extremamente fraco e que precisa de muitos buffs pra voltar pro meta, e por isso, ele infelizmente continua sendo o pior Brawler destruidor do Brawl Stars. Falamos bastante do Clancy, mas aí agora a gente vai Gente, tava indo só o Chester aí tacando fogo. voltar a falar rapidinho do top 3 de melhores destruidores do jogo, começando pelo Chester. Esse aqui é bem simples de entender, hipercarga, a hiper dele é broken, ela não foi nerfada nesse update. Ele vai continuar sendo um dos melhores bonecos pra você estar utilizando no meta atual, já que mesmo que ele seja um destruidor, a hiper dele é tão forte que chega até a controlar a área dentro do jogo. E como o segundo melhor destruidor do meta atual, a gente tem o Carl. O Carl é o anti-meta, é aquele Brawler que você pega pra counterar os controladores, e justamente por isso ele tá muito em alta nesse mês. Todos os Brawlers que eu falei nesse vídeo praticamente até agora, ele countera ou tem alguma forma boa de lidar, e por isso não existe erro na hora de selecionar esse Brawler nos dias de hoje. E pra finalizar, a melhor destruidora do jogo é a Lumi. Apesar dela ser classificada como destruidora, essa Brawler brilha de verdade é no controle de área. A cadência de tiro dela é tão bizarra que basicamente você não consegue avançar numa lane que esteja sendo defendida por essa Brawler. Isso fora o fato de que ela tem a sua super que impede o cara de se movimentar, ela tem o segundo poder de estrela que deixa o maluco mais lento, torna ela uma counter excelente pros bonecos de curto alcance. Essa boneca tá muito em alta. Agora pra penúltima classe que a gente vai estar vendo nesse vídeo, que são os Brawlers e Snipers, começando com a terceira pior do jogo atualmente, que por incrível que pareça é a Piper. Apesar dela estar aparecendo no top 3 de piores, ela não é uma Brawler que tá porca, tá? Pelo contrário, a rotação de mapas tá beneficiando até que bastante ela. Ela é uma Brawler que funciona bem, porém comparada com os outros Snipers, ela é um pouco menos versátil, justamente por conta da sua mecânica de causar menos dano conforme o oponente se aproxima
aproxima, o que deixa um pouquinho mais difícil pra ela rivalizar com alguns dos controladores do jogo. Agora sim, falando de uma sniper que tá de fato ruim, a gente vai falar um pouquinho sobre a Maze. A gente já falou sobre o Gale e a Colette, e a Maze é o mesmo caso dos dois. Ela é uma brawler que só é boa quando tem boneco de curto alcance no jogo, porque ela é eficaz de verdade em manter eles longe. Agora, a médio e longo alcance, ela não tem muito o que fazer, além do seu dano com o ataque principal, que ainda assim é um ataque bem inconsistente. Quando você bota ela pra jogar contra outros controladores, ela não faz muita coisa. Mas como a pior sniper do jogo atualmente, não há dúvidas na hora de coroar a Bonnie como a rainha da bosta, né, rapaziada? O quê? O Gabe falando mal da minha Bonnie, depois ao detonar do rework, que é ridículo, eu vou comentar. E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Breno Neves, conhecido como editor, como editas e como você quiser que eu me chame, sei lá. Enfim, passando aqui pra gente pular a Bonnie e falar que o top 3 de piores snipers é Nani, Piper e a Maze, visto que a Bonnie tomou aquele rework da Super que deixou ela bem mais forte do que essa tier list tá sugerindo, porque a gente gravou ela antes desse balanceamento novo. Então, pense nisso. Abraço, vamos continuar com o vídeo. Já na lista de melhores snipers do jogo, a gente vai começar no top 3 falando a respeito do Brock, que não só é um excelente sniper muito fácil de utilizar, mas ainda por cima ele também ocupa um nicho de quebrador de paredes nos dias de hoje. Isso mesmo, o Brock é um brawler que é muito bom pra você estar simplesmente brincando o mapa inteiro, tu abre o campo todinho e isso beneficia muito os controladores nos dias de hoje, o que torna ele um brawler muito bem solicitado no topo do meta. Como a segunda melhor sniper da atualidade, a gente tem a Mandy, e a Mandy é muito simples de entender, é a hipercarga dela, é provavelmente a melhor hipercarga do Brawl Stars atualmente, ela funciona muito bem, ela cicla muito rápido, assim que você pega ela, o potencial de team wipe é simplesmente insano, é praticamente garantido que você vai fazer uma double ou triple kill, principalmente em modos de jogo com mais brawlers, como por exemplo o 5 vs 5, onde ela faz simplesmente chover super em cima da sua cara. Mas a melhor sniper do jogo atualmente é disparada a Bia. A Bia é uma sniper que funciona como controladora por conta da sua cadência de tiro, a sua super que limita a movimentação do brawler oponente, e não só isso, nesse meta ela tem uma hipercarga que tá funcionando muito bem, uma rotação de mapas que tá toda trabalhando a favor dela, e ainda por cima tem o seu segundo acessório que ajuda ela a finalizar os oponentes, estando num meta que tem pouquíssimos counters pra essa brawler dentro do jogo. Tudo tá conspirando a favor dela. Aí, ô Meliante, você sabia que eu fui na Gamescom desse ano? É, pois é, tenho certeza que não, sabe por quê? Porque eu anunciei isso lá no meu Instagram, ou seja, você tá vendo esse vídeo agora, no top 3 de piores a gente tem o Dyna. Ele não é nem propriamente um brawler ruim, ele só não tem função no meta que é de controle. Ele é um brawler que primariamente funciona pra causar dano, e causar dano não é exatamente a melhor função que você pode estar tendo numa partida nos dias de hoje, justamente por isso ele tá no top 3 de piores, não é um brawler podre, mas que não tá encontrando muito espaço no meta. Em segundo lugar, a gente tem um outro lançador que também não é propriamente ruim, é o Sprout. Ele é mais um que infelizmente não tá tendo a sua função muito solicitada no meta atual, ele não consegue controlar a área de jeito nenhum, ele é um brawler que é mais solicitado em modos de kill, como o Knockout e o Extermínio, mas a gente tem que lembrar que o Extermínio saiu da rotação nesse mês, o que prejudicou o destaque dele, e logicamente não conseguindo controlar a área, não conseguindo counterar os controladores, ele perde muito destaque. E em primeiríssimo lugar, eu sei, a Willow tá classificada como controladora dentro do jogo, mas eu não tô nem aí, ela é lançadora e de qualquer forma, mesmo se ela fosse controladora, ela ia ser a pior do jogo também. É uma brawler que tá terrível, ela não tem controle de área nenhum, o único controle vem do seu veneno, que na verdade não impede o oponente de avançar em cima dela. A super dela é uma bosta, a hipercarga é uma bosta, é uma boneca que é facilmente counterada nos dias de hoje, e principalmente considerando que alguns brawlers de avanço como o Kenji melhoraram no meta, ela piorou ainda mais. Indo pro top 3 de melhores lançadores do jogo atualmente, a gente precisa falar do Grom. O Grom não participa do meta de controle, mas no meta onde ele entra, que é o meta de kill, ele é simplesmente soberano. Nos modos de jogo onde ele entra, que é o Knockout e o Caça-Estrelas, esse boneco é simplesmente indispensável. Ele countera os brawlers e snipers, existem pouquíssimos counters pra ele, e justamente, apesar de não estar participando do meta de controle, no meta alternativo ele é um deus. Como a segunda melhor lançadora do game atualmente, a gente tem a Juju. Ela faz um pouquinho de tudo, ela causa dano, ela controla a área, ela se defende bem, e logicamente por ser essa all-rounder muito versátil, muito eficaz, ela vai continuar se mantendo no meta atual, mesmo que ela não seja a principal brawler de controle que você vai estar querendo utilizar nos dias de hoje. Mas em primeiríssimo lugar, o melhor lançador do Brawl Stars atualmente é o Barley, justamente porque ele é o melhor lançador que você tem pra controlar a área dentro do jogo. Ele não só controla a área muito bem, como ainda por cima causa bastante dano, é um brawler que se vira muito bem sozinho, que tem poucos counters hoje dentro das partidas, e justamente por isso tá valendo muito a pena utilizar esse brawler atualmente. Ufa, meus amigos, isso aqui foi quase uma mini tier list, hein? A gente falou sobre mais de 40... Caramba, tudo isso. E muito obrigado, Gabi, por essa tier list, Gabi. É isso. Deixa eu ver aqui. Tá com o sininho ativado. Infelizmente não posso ser membro porque eu sou meio que pobre, né? Sou pobre, não tenho 5, tenho um centavo furado.
Não tem um centavo furado. Não vou mostrar minha conta porque vocês podem pegar minha senha. Eu não quero morrer porque vocês peguem minha senha. Mas é isso. É sério, gente. Eu tô com um centavo furado. Sério. Mas é isso, Gabi. Aqui, ó. É sério, gente. Tem 1,54. Aí, esse daqui é R$2. Infelizmente, eu não consigo pagar porque eu sou pobre. Mas é isso. Obrigado por ter visto o vídeo até o final. Tchau!